Olá, canceriano, canceriana, tudo bem com você? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais um vídeo do canal, hoje na energia coletiva de Câncer. Então, você pode ter Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter no seu mapa. Ou quem sabe você se identificou com o título da leitura e tá por aqui. Pode acontecer também e vai te servir, porque as mensagens elas são canalizadas, espirituais, pode refletir nos momentos de vida que a gente passa. Lembrando que são gerais as leituras, então não fica tentando encaixar. Opa, o que isso quer dizer? Enquanto eu estiver falando, você fica tentando maquinar na sua cabeça, em que lugar, com quem, que situação, o que eu tô dizendo se encaixa. Isso você tá forçando, né? Então o ideal é que você fique tranquilo, tranquila durante essa leitura, vá ouvindo as mensagens e vai tirando os ensinamentos disso, ou então absorve e depois de um tempo você pode receber insights das informações que você tem por aqui, tá bom? Então vamos iniciar a sua leitura, a gente começa pelo aspecto do desenvolvimento pessoal seu, que processo que você tá de elevação da sua consciência, depois a gente vai para as finanças, carreira e projetos, e por último, relacionamento, amor, tá bom? Então vamos lá. Por gentileza, coletivo de Câncer. Desenvolvimento pessoal. Elevação consciencial. Última, por favor. Canceriano, canceriana, muito bacana a sua energia. Eu sinto que você é uma pessoa bem firme, ou pelo menos está assim nesse momento, ou se você não tá, isso é um caminho para você ter uma firmeza de espírito, assim, de voz, sabe, se pôr, sabe, aprumado, aprumada, assim, bem colocado, muito interessante. Sobre o processo que vocês vivem nesse momento de elevação da consciência. Acredito que algum de vocês estão passando por algumas questões, 3 de espadas, que não estão sendo muito fáceis de lidar, né? Aquele tipo de pensamento que gera muita dor no nosso coração. Então, às vezes, a gente nem consideraria tanto aquilo a nível emocional, mas a nossa mente, ela favorece que alguma situação dificulte todo o processo e faça ficar mais pesado. Então, eu vejo um cenário de cancerianos aqui que, em alguns casos, o excesso de informação, um excesso de pensar, um excesso de busca, de respostas ou comunicações em excesso com outras pessoas, tá embananando um pouco a sua questão, né? A gente tá falando aqui no centro da sua leitura sobre os seus sentimentos, sobre a sua inteligência emocional. E parece que agora, em alguns casos, esses excessos de energia de ar, de energia de mente, tá interferindo no seu processo emocional. Seria muito interessante vocês tirarem algum tempo para esvaziar a mente de vocês, tentarem não ficar buscando muitas respostas ou comunicações ou diálogos, ou tentar minimizar a frequência mental de vocês. Eu sei que quando a gente passa por alguns desenvolvimentos mentais, a nossa mente fica muito tagarela e a gente tenta buscar também em conteúdos na internet ou em livros ou coisas de informação, um monte de coisa para colocar para dentro, para dentro. E isso pode gerar uma estafa muito grande e interferir que vocês se conectem mais com as emoções de vocês. Mas o que é a parte boa aqui? Que se vocês minimizarem esse mar de informação, seja lá da maneira que isso está acontecendo para vocês, vocês rapidamente conseguem se conectar
com essas informações do seu coração e compreender a mensagem que está querendo ser explicada. A oportunidade de crescimento que vocês têm agora é de desenvolver a inteligência emocional. Então, se algo aconteceu que machucou muito seu coração, que você está muito frustrado, frustrada com as questões emocionais, né? Você pode ter se frustrado com um outro, ou você pode ter se frustrado consigo mesmo, ou você pode achar que você precisa de proteção, que você não está verdadeiramente protegido pelos seus guardiãs, e você necessita ser guardado porque você está fragilizado, ou que você não consegue lidar. Alguns casos aqui até podem estar flertando um pouco com uma parte do ego que é caracterizado pela carência, mas pelo vitimismo, entendeu? Então, se vulnerabilizar de uma maneira que é assim desnecessária. Só quem vai estar perdendo aqui com se colocar nessa posição é você, porque você precisa se encontrar dentro da sua firmeza de espírito, de propósito, a sua firmeza emocional, verdadeiramente. E não vai auxiliar, né? Se você fingir que você não tá vendo essa situação aqui, pode dificultar ainda mais e você ficar num processo de looping entre vitimismo e confusão. Vitimismo e confusão. Sinto muito. Aqui demanda um tempo, demanda compreensão sobre esse processo, tá? Então, as coisas podem estar se iniciando agora. Você pode começar agora a entrar em contato com as informações que vão trazer essa estrutura emocional mais segura para você. Porém, é um momento de mudança real, é uma transformação dentro do... Olha, é tipo assim, pegou no emocional de vocês, fragilizou, doeu. Aí vocês tiveram alguns gatilhos mentais, né? Pela estrutura, pela vida que vocês tiveram, todos os traumas e afins. Isso vai refletir de novo pro emocional, né? Então vocês vão ficar nesse dueto até que vocês consigam levar a informação de um campo para outro e desenvolver um entendimento. E aí você acaba estruturando melhor o seu emocional e a sua mente entra num novo lugar de percepção da vida. Então você consegue abandonar algumas maneiras de ser, alguns comportamentos, alguns vícios que danificam, que prejudicam a sua integridade emocional, que não facilita com que você navegue pela vida de um lugar mais curioso, curiosa, mais corajoso, desbravador, desbravadora, entendeu? Isso aqui vem para te refrigerar, vem para te trazer um princípio do Pajem de Espadas, né? Que é algo novo. E é esse brilho no olhar de buscar as coisas de um lugar de coragem, entende? E de novidade também, de uma nova maneira de ser. Então é isso, canceriano, canceriana. Espero que tenha feito sentido. Agora a gente vai para as questões de finanças. Então vamos lá, já embaralhei novamente. Agora a gente vai para a questão das finanças. Energia do coletivo de Câncer, por gentileza. Finanças, carreira. A justiça. Pajem de ouros. Mais uma. Rei de espadas. O eremita no fundo do baralho. Então aqui, canceriano. Vamos lá. Primeiro, dentro do trabalho ou do projeto de vocês, aí vocês encaixam certinho como o que fica melhor na realidade de vocês. Existe duas figuras. Existe você
ou outra pessoa, tá? Vou falar das pessoas, assim você encaixa. Existe uma figura mais jovem, pode ser de idade, pode ser de espírito, pode ser até uma pessoa mais velha, mas que ela tem uma jovialidade muito grande. E existe uma energia mais racional, mais velha, né? Também, mais uma vez, pode ser de espírito, pode ser de idade, realmente. E essas duas energias, elas estão se observando, né? Existe uma contrariedade muito grande dentro da personalidade de cada um. Uma pessoa, essa pessoa mais nova, ela se apresenta de uma maneira muito quebradora de tabus, sabe? Uma alma muito solta, muito jovem, muito à frente do tempo, né? Que tá muito aberta ou aberto a mudanças, as coisas diferentes, ao futuro, a aspectos da sociedade que às vezes passam por muito julgamento, por exemplo, né? É uma pessoa que pode abraçar muito a ideia da sexualidade e em respeito a isso, né? Ou ter princípios mais elevados sobre o que é um trabalho, uma carreira, uma estrutura, e uma outra pessoa mais rígida, né? Que se deixa muito levar pela questão lógica. Aqui essa pessoa, ela tem uma boa comunicação, essa outra pessoa mais velha, ela tem isso favorecido. Ela tem a questão da observação também muito favorecida. Então, ela tem grandes habilidades que auxiliam esse processo, esse local, essa estrutura de vida que ela ocupa. E eu vejo que é uma pessoa que ou tem bons argumentos e ferramentas para tomar decisões muito assertivas e colocar limites muito bem determinados, caso ela queira, tá? Mas eu não vejo aqui que há um conflito entre essas duas pessoas, porque cada característica de uma pessoa a outra se protege, sabe? Então é como se essa inocência e essa verdade do pajem de ouros fosse o escudo dessa pessoa, enquanto essa espada do rei de espadas aqui é o seu escudo também, a sua defesa, mas eu não vejo a necessidade disso daqui, pelo menos até então, sendo utilizado, um contra o outro, tá? Eu só vejo essa observação silenciosa entre duas pessoas. Por que isso tá acontecendo? É algo além, tá? É algo que vem do espírito, não é um encontro à toa dentro de um projeto que você está desenvolvendo ou dentro do trabalho onde você executa ali, né? Essa presença não é à toa, é uma coisa que é uma conexão especial, tá bom? E também é muito justa. Então, me parece que vocês vão entender o peso, a dualidade de duas experiências, né? A experiência dentro de um trabalho. Tanto na questão de um coração leve, quanto na questão eu tô vendo muito a figura, a representação da balança com a pena e o coração. Mas a pena também, ela tá vindo para mim de um lugar, de um significado, da leveza, mas dessa comunicação, quem sabe dessa troca entre vocês. Porém, fica muito claro que, mesmo cada um tendo a sua característica, há uma dualidade, né? Há um lado, um oposto e outro dentro de cada pessoa. Então, provavelmente dentro do trabalho de vocês venham a encontrar essa guerra silenciosa, que pode ser nociva mais para um, mais para os outros, né? Mais ou menos nociva. Dessa diferença, dessa diversidade. Só que isso vem para trazer uma justiça muito boa dentro da sua vida, dentro da vida da outra pessoa. Ambos os casos, ou então um ensinamento para quem estiver
disposto a aprender, disposta a aprender, né? Quais as pessoas aqui que se abrirem para esse ensinamento vão conseguir absorver uma nova perspectiva, um novo horizonte. Isso vai gerar um convite para que vocês aprofundem mesmo dentro da jornada de vocês, que se conecta, os aspectos se conectam com o trabalho, e faça uma busca bem profunda, principalmente em relação a aprisionamentos que vocês carregam, entendeu? Visões de mundo que vocês carregam, visões que adulteram a realidade, visões que às vezes convidam vocês também para flertar com energias densas. Aqui a gente tem a representação da energia do diabo. Então, o que isso aqui está mostrando para mim? Que durante essa dinâmica, pode ser que vocês se sintam, às vezes, apavorado, pode acontecer apavorada, e vai tocar fundo, assim, um processo de vocês que pode tanto trazer o mais cru da personalidade de vocês, assim, o bruto do ser humano que habita em você, né? Então, às vezes, assim, a figura mais distorcida que habita dentro de você. Isso pode vir à tona de uma maneira que, se você não tiver justa com os seus princípios, talvez você elabore isso para fora de uma maneira desregulada, desregrada, em excessos, em pensamentos autodestrutivos ou pensamentos que não vai levar você a lugar nenhum, né, que vão corromper um pedaço íntegro da sua personalidade. Ou então você consegue observar isso e você tem aquele processo de entendimento maior, de dissolução, e todos nós temos esses aspectos dentro da gente, né, e consegue trabalhar isso de um lugar melhor para não ter uma situação de desarmonia muito grande, né? Porque por mais que você venha a ter algo que seja justo, aqui a realidade ela será justa, né? A troca dentro do seu trabalho ou dentro do projeto que você está iniciando, e no momento que você se conectar com essa pessoa, as coisas para caminhar por caminhos justos, mas também vocês têm a responsabilidade de passar pelo processo de introspecção e de elaborar essas ideias melhor dentro de vocês, mesmo que seja um momento desafiador, entendeu? Para quê? Para que vocês não percam o amor. O amor pelo trabalho, o amor pelo projeto, o amor pelas pessoas. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenha feito sentido. Agora a gente vai para o último aspecto canceriana, que é a questão do amor, dos relacionamentos. Vamos ver o que a gente tem aqui para vocês. Por gentileza, coletivo de Câncer. Qual a mensagem que a gente tem? Romance, amor. Rei de espadas. Canceriano, você tá de love com alguém do trabalho? Poxa vida. 3 de ouros. 2 de ouros. Então aqui, Câncer, para algumas pessoas, não para todas, a figura que a gente estava comentando lá do trabalho, do projeto, é a mesma que está aqui no seu setor amoroso. Então pode ser que você tenha uma conexão com alguém dentro do seu lugar de trabalho. Não sei se isso é possível, não é possível, né? Faria sentido, não faria, de repente, enfim, as coisas aconteceram de um lugar de identificação. Tem a questão do trabalho também, muito da gente acabar... às vezes no trabalho a gente encontra pessoas inspiradoras, né? Pessoas que a gente tem admiração. E aí que a gente pode confundir, né? A admiração. Tem pessoas que têm mais tendência, tem outras que têm menos para fazer isso. De você confundir uma amizade ou uma admiração, uma outra coisa, com a questão de relacionamentos. Mas isso é super comum, tá? É só ter um filtro, né? É só observar se você é assim
e, pô, não tomar atitudes que possa gerar um mal para você e para outra pessoa, acabar se enganando, se iludindo, ou pior, né, gerar uma situação para terceiros. Aqui na questão de romance, tem uma figura que ela observa, ela até que olha para o passado. Eu não sei se vocês já tiveram uma relação ou se não, se é uma pessoa nova, se não tem. Eu não vou ficar falando como se fosse a pessoa do trabalho, tá? Vou falar como agora a representação do romance aqui. Ou se ela não olha para um passado de vocês, ela olha para as próprias histórias que aconteceu. E de uma maneira muito racional e lógica. Eu não vejo essa pessoa muito envolvida emocionalmente com as questões de romance aqui de vocês realmente não tá tocando no emocional, tá acontecendo de um lugar mais físico, mental, mas no fundo existe alguns impulsos espirituais, tá? Que traz significado para tudo isso que venha a acontecer, o que está acontecendo. Então, na questão do romance, você, canceriano, canceriana, vai entrar num processo de trabalhar algum aspecto, seja sozinho, seja com uma pessoa, seja com mais pessoas, porque aqui a gente tem todos esses cenários, tá? De desenvolver um projeto, ou desenvolver uma coisa, pode ser até artístico, sabe? E isso vai trazer para vocês talvez a questão do romance. Eu vejo aqui muita dificuldade de identificar o que é o amor, sabe? Eu tô vendo muita dificuldade em medir as coisas, entender o que cada coisa se encaixa. Então pode ser que vocês estejam confundindo os setores da vida e de uma maneira que, por mais que as coisas se conectam, aqui nesse sentido não tá sendo tão favorável, porque tá deixando vocês confuso. Opa, bati de novo. Porém, tá sendo a oportunidade que vai resgatar de vocês a paixão e um ensinamento muito interessante que vem para a parte do romance, que é até onde as suas paixões irá te levar. Quais as paixões que valem a pena ser vividas? Aqui vocês vão tomar um ensinamento dentro do romance do que são as paixões que geram estabilidade, que geram bases sólidas, para que vocês saiam desses processos de ondulação e não tenham a sensação de que quando vocês executam as coisas, entram em contato com outras pessoas ou tem mais de uma opção, vocês sentem que há uma oscilação dentro do que vocês entendem, né? Então, assim, primeiro eu compreendo que isso é o certo, depois eu acho que aquilo é o certo, depois eu faria isso sim, depois eu não faria isso não. E aí você fica se assustando consigo próprio, dentro dessa volatilidade, né? Dessa estrutura volátil que existe dentro de vocês. Isso é muito bom, porque vocês se mostram flexíveis para desbravar a questão da sexualidade, do amor, de um lugar mais aberto. Então isso vai trazer uma coisa muito legal que vocês podem usar na vida de vocês depois que concluir esse entendimento. Mas no primeiro momento é um pouco assustador mesmo, né? E me parece que, vou ter que clarificar esse rei. Eu geralmente não clarifico, mas é que esse rei de espadas, ele tá muito, por favor, adverso na leitura. O que é esse rei de espadas aqui? Nossa. Tá. Ó, esse rei de espadas, vou botar 2 cenários para vocês verem qual se encaixa melhor. Primeiro, ter esse nível de maturidade emocional, né, transformar a mente de vocês, que nem eu tava conversando sobre essa volatilidade, esses aspectos, pode ser um grande caminho de crescimento, pode ser encontrar uma estrutura que faz sentido dentro da personalidade de vocês. Então, vocês estão criando uma estrutura de personalidade
sobre os aspectos românticos, afetivos de vocês. Então, como vocês se enxergam dentro desse aspecto. Talvez vocês não tinham tanta confiança em si, se sentia meio negado, negada, né, pelas experiências que já teve. E todo esse processo vai fazer com que vocês assimilem melhor a liberdade que vocês têm, a liberdade emocional, a liberdade de gostar de outras pessoas, de experimentar outras coisas, de viver outras conexões, né? E esse Rei de Espadas aqui, ele pode também ser uma outra pessoa que favorece esses aspectos para você. E entre uma sensação de desejar essa pessoa, de almejar essa pessoa, de achar que ela tem uma conexão muito interessante com vocês, mas está num outro nível de vida, né? Às vezes pode ser uma pessoa que seria impossível vocês ficarem junto e afins. Faz com que você trabalhe a segurança em si, mesmo dentro dessa liberdade, vocês saibam estabelecer o que é realmente saudável, entendeu? Então é usar a liberdade, é usar essa concepção de não se colocar dentro de limitações, que às vezes a gente acha que as coisas têm que ser de determinada maneira, com determinada pessoa. Então a gente fica colocando cada pessoa numa caixa, né? E não tem essa liberdade de ter um afeto mesmo, assim, uma coisa mais profunda. Ou vocês podem até se questionar do tipo assim, sentir atração por uma pessoa que não deveria. Isso é normal, né? Ou sentir atração por uma pessoa e eu tenho um compromisso. E isso pode acontecer, né? Isso não diz sobre o nosso caráter. Só que vocês se sentem afligidas por ter esse tipo de situação na vida de vocês, né? E daí vem uma grande ressignificância de vocês não acharem que isso faz de vocês pessoas depravadas, né? Desde que vocês não estejam tendo escolhas que deprimam a si e ao outro. E se tiverem também, aí é a vida de cada um, a responsabilidade de cada um sabe o que faz, né? Mas nesse caso, vocês tendo esse entendimento, se vocês não tomam atitudes que vão maltratar a si próprio, ao seu emocional, você conquista um passo de maturidade maior. Entendeu, canceriano, canceriana? Então é isso. Eu espero muito que tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal, por favor, porque isso ajuda muito o processo que eu venho fazendo de expansão da consciência aqui nessa plataforma, tá bom? E se você gosta da maneira que eu leio as cartas, você pode ter uma leitura pessoal na sua energia entrando em contato comigo no link da descrição, tá bom? Então é isso. Um beijo, desejo o melhor pra você hoje e sempre. Tchau, tchau.